Quando foi lançado, lá no auge dos anos 80, O Exterminador do Futuro foi um retumbante sucesso. Ele não apenas se destacou como uma das obras mais instigantes a tratar sobre a relação da sociedade com as máquinas em ascensão, como também se certificou de inserir uma pitada de incerteza, ansiedade e pessimismo, dignos da Guerra Fria e do temor de um holocausto nuclear. Isso fez com que o primeiro filme da franquia, apesar de suas limitações técnicas, se tornasse um verdadeiro marco na ficção científica. Mas com base nisso, fica a pergunta: por que nenhuma das suas sequências conseguiu atingir o mesmo patamar do original? De maneira direta, é pela falta de criatividade, de mesmice mesmo. No entanto, o quarto título parece ter tentado sair desse caminho, mas infelizmente parece que já era tarde demais para esse universo, já que ele se tornou um grande fracasso financeiro. Mas afinal, há salvação para a franquia? Vale investir o tempo em assistir? Se você quer descobrir essa resposta, acompanhe a análise aqui no canal. Considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e sem mais delongas, vamos pro conteúdo. O estrondoso triunfo de Terminator 2 colocou uma pressão tremenda sobre o filme que viria a seguir. Havia uma conclusão tão redonda que muitos se questionaram por que continuar. O terceiro filme, enfrentando essa gigantesca expectativa, acabou por adotar um tom mais descontraído, quase humorístico. Por mais que alguns defendam que sua essência se dissipou, é inegável que a rebelião das máquinas conseguiu nos surpreender com seu clímax, abrindo as portas para o tão esperado cenário da guerra futurista. Avançando para O Exterminador do Futuro, A Salvação, lançado 5 anos depois, sob a batuta da MCG, percebe-se uma clara intenção de reinventar. O mesmo diretor que nos encantou com As Panteras tinha agora a responsabilidade de trazer o conflito do futuro para o presente dos espectadores. Christian Bale, que já havia deixado sua marca como Batman, assumiu o manto de John Connor, trazendo uma performance intensa, superando quase todas as versões anteriores do personagem. O cenário estava pronto para uma épica representação de guerra futurística. Mesmo com a ausência de James Cameron, havia um otimismo palpável. Infelizmente, os números da bilheteria contaram outra história. No entanto, é essencial frisar que A Salvação acertou em diversas frentes. O filme optou por se afastar das clássicas viagens no tempo e mergulhar de cabeça na guerra contra as máquinas. Essa abordagem de um homem do passado avançando para o futuro trouxe um sabor fresco à saga. E enquanto filmes anteriores se focavam nas evoluções das máquinas, A Salvação nos deu um vislumbre das táticas da Skynet e do desenvolvimento de seus terríveis exterminadores. O T-600, com sua aparência brutal, mas desgastada, lembra-nos o motivo pelo qual os T-800 são tão icônicos. A decisão de apresentar esses robôs, menos polidos e mais brutais, foi um toque astuto, mostrando a evolução contínua da Skynet em meio à queda da humanidade. Ao refletirmos sobre a trajetória do Exterminador do Futuro, não podemos ignorar a imponente figura do Exterminador, o ciborgue emblemático da saga. A Salvação nos apresenta uma pegada diferente, mas que ao mesmo tempo reverencia as raízes do enredo. Historicamente, vemos Arnold Schwarzenegger confrontando androides cada vez mais sofisticados, uma tentativa evidente de reavivar a magia do segundo filme. Porém, A Salvação ousa ao lançar ao palco central personagens humanos face a face contra as máquinas, culminando na revelação de um guardião aperfeiçoado, em um embate épico contra o Exterminador. Um diferencial marcante de A Salvação é que, em vez de termos um Exterminador específico como vilão principal, somos induzidos à ameaça onipresente da Skynet, representada por todo um arsenal mecanizado. Ao invés de uma ameaça singular, temos um elenco humano batalhando contra diferentes tipos de máquinas. O que se desenha é uma trama mais épica, retratando de forma vívida a magnitude e o clima de urgência da Guerra do Futuro, além da engenhosidade de Skynet. E ao nos apresentar mais uma vez a figura icônica do T-800, o filme nos faz recordar a grandiosidade desse modelo, que fez a sua estreia triunfante no primeiro filme. A Salvação não apenas nos oferece um olhar sobre os T-600, mas nos coloca frente a frente com o poder devastador do T-800. Mesmo que a representação digital de Schwarzenegger possa ter seus momentos de estranheza, sua breve presença é de arrebatar. A escolha cinematográfica de danificar rapidamente sua face foi um toque genial. E embora possamos questionar algumas decisões da trama, como a de fazer T-800 jogar John Connor ao invés de simplesmente finalizá-lo, é possível argumentar que essa escolha está alinhada com a natureza combativa do modelo 800, um traço consistentemente retratado desde seu debut na franquia. A Salvação oferece uma perspectiva aprofundada sobre a guerra, evidenciando de forma incisiva seus efeitos devastadores sobre a humanidade.
o filme retoma e enriquece temas abordados nos primeiros capítulos da franquia. O gênero da ficção científica frequentemente reflete as angústias e desafios da sua época. Na virada do milênio, o impacto do 11 de setembro e as consequências da guerra no Iraque permearam muitas narrativas. Da mesma forma que a Guerra dos Mundos de Spielberg ressoou o trauma dos ataques de 2001, Exterminador do Futuro, A Salvação, tece paralelos com os conflitos que se seguem. A atmosfera sombria e as paletas gélidas dos filmes anteriores foram substituídas por uma estética mais árida e crua, remetendo diretamente aos cenários de guerra iraquiana. A propósito, Uma Guerra do Futuro é, na realidade, um comentário sobre os conflitos atuais. Durante sua execução, A Salvação ilumina as consequências desumanizadoras do combate. Enquanto os filmes precursores focavam na ameaça da perda da identidade humana devido à tecnologia e ao controle, A Salvação destila a ideia de como a guerra pode corroer nossa humanidade. O filme insinua que somente aqueles que mantêm sua essência humana podem ser vistos como verdadeiros salvadores. A figura do ciborgue principal se destaca em sua singularidade. Ao contrário do T-800, uma máquina de aparência humana, esse ciborgue mantém sua essência humana, mas foi transformado internamente para operar mecanicamente. A trama revela que Marcus foi concebido pela Skynet para ser o infiltrado definitivo, visando atrair John Connor para uma armadilha. Entretanto, ao entregar a tentativa da Skynet de subjugar a sua mente, Marcus ressalta sua inabalável humanidade, rejeitando ser reduzido a uma mera máquina. É fascinante ver como A Salvação expande a discussão sobre a ameaça da desumanização. Os filmes iniciais lançam um olhar crítico sobre os excessos do capitalismo, insinuando que nossa obsessão por progresso e lucro pode levar à autodestruição. Já no cenário dos anos 90 e 2000, A Rebelião das Máquinas postula o nacionalismo fervoroso e a defesa a qualquer preço da nação, mesmo com riscos iminentes. A Salvação aprofunda-se na ideia de como a humanidade, em tempos de guerra, pode sacrificar a sua humanidade, tornando-se quase inextinguível das máquinas que combate. Embora não alcance as profundezas filosóficas de seus predecessores, sua abordagem é inesperadamente reflexiva para um filme de ação padrão. Contudo, o tratamento, às vezes explícito e pedagógico dos temas, subtrai o espectador da oportunidade de dissecar a narrativa, tornando-se um pouco didático demais. O filme, apesar de seus méritos, não conquistou as bilheterias, culminando na bancarrota de sua produtora. Uma das possíveis causas é sua entrega menos refinada e a falta de sutileza característica dos filmes anteriores, falhando ao tentar casar temas densos com um espetáculo cativante. Quando evocamos a imagem da Guerra do Futuro da série, um certo visual se destaca. No entanto, A Salvação desviou-se desse padrão, trocando as assinaturas visuais da saga, como os lasers vibrantes e os jogos de contraste, por uma representação de guerra mais contemporânea. Essa decisão diluiu um dos mais distintos estilos visuais dos anos 80, tornando-o algo comum já visto em tantas outras produções. Genesis conseguiu recuperar e homenagear essa estética tradicional de maneira mais eficaz. A narrativa, buscando capturar a atmosfera tensa das guerras e os embates de espionagem entre a Resistência e Skynet, acabou por se tornar intrínseca demais. O clímax, particularmente, optou por várias reviravoltas, complicando a trama. Contrastando com essa densidade, o filme adota resoluções excessivamente simplistas. Por exemplo, embora o simbolismo do desfecho seja claro, a proposta de um transplante cardíaco, dado o contexto apresentado, parece desconexo, especialmente em um filme que buscava um tom realista. Os dois primeiros filmes da série são reconhecidos por sua autenticidade, algo que desempenhou um papel crucial em sua aclamação. Em A Salvação, há mais um esforço visível para mostrar a evolução da Guerra do Futuro, com a intenção de culminar no visual icônico dos primeiros filmes. Por mais louvável que seja sua ambição, ao guardar as melhores cenas para futuras sequências, o filme ficou aquém de seu potencial. Com o tempo, essa sensação de inacabado tornou-se mais proeminente, especialmente dada a ausência de um follow-up que tinha tudo para ser promissor. Ironia das ironias. A franquia Exterminador do Futuro frequentemente almejou reiniciar-se como uma trilogia, um empreendimento que, lamentavelmente, não encontrou o sucesso esperado. Em retrospectiva, A Salvação é uma tentativa valente de trazer novos matizes à renomada franquia Terminator. Ao tentar causar reflexões profundas sobre a humanidade e a guerra com a ação eletrizante, o filme talvez tenha tentado abraçar mais do que poderia concretizar. As mudanças estilísticas, enquanto buscavam refletir um novo tempo e realismo, distanciaram-se das características visuais icônicas que os fãs tanto adoravam. A narrativa, embora rica e ambiciosa, por vezes se perdeu em sua própria complexidade, subestimando o discernimento do público.
E apesar de sua tentativa de estabelecer um novo começo para a lendária série, A Salvação acabou sendo mais lembrado pelo seu potencial e pelo que não realizou do que pelo seu mérito real. A saga Terminator sempre foi um símbolo de inovação e reinvenção, e A Salvação serve como um lembrete da difícil tarefa de equilibrar respeito pela tradição com a busca pelo novo. E você, concorda com a análise do Elegante? Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim você ajuda que ele chegue a mais pessoas e também não perde nenhum lançamento. E caso sinta que pode contribuir com a discussão desse tema, deixe aqui nos comentários, mas sempre de maneira elegante.